Bora lá, galerinha! Ele entrou em um trem e nunca mais foi visto do canal do Stacks, Gustavo Pinheiro, gente. De volta aqui, finalmente, um vídeo dele. Eu tava em dúvida de qual vídeo gravar, eu confesso pra vocês que os últimos vídeos que ele postou não acho que sejam tão a vibe do canal, esses vídeos mais de vírus e coisa assim, porque eu não manjo nada, então eu acho que eu fico meio perdido, que o lance do canal sabe que são mais casos criminais e coisas assim. Então, pra isso, eu fiz uma pesquisa aí, entrei no canal dele, procurei alguns vídeos e acabei me interessando por esse, mano. Espero que vocês gostem, assim, um vídeo bem aleatório mesmo, porque não é recomendação de ninguém, não é nada assim. Então, enfim, espero que vocês gostem, que vocês se divirtam com esse vídeo e acho que vai ser bem legal, tá bom? Se puder, deixar o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passe na deixa um like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do server do Discord tem na descrição também, se você fazer parte sempre lá trocando uma ideia, e o link do meu canal 2, que eu tô sempre postando vídeo. Gente, deixem recomendações de outros vídeos de stack aqui no... do Stacks aqui na descrição, e deixem, quando vocês forem recomendar canais, gente, recomende um vídeo pra mim, cara, porque às vezes pra mim é difícil escolher por onde começar, sabe? Eu tenho vontade de trazer um vídeo de um canal, mas eu não sei por onde começar, que nem o caso do Stacks. Eu via muita gente pedindo, mas eu não sabia muito qual vídeo ver, sabe? Então, enfim, deixem as recomendações de vocês aí nos comentários, tá bom? Enfim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bora! Brasileiro, não? Perder o seu filho pequeno de vista nessa multidão, com Não, né? certeza é um dos maiores pesadelos de um pai ou de uma mãe. Ainda mais sabendo de todas as possibilidades que podem acontecer envolvendo acidentes ou até mesmo pessoas maldosas. Garanto que quem tem filho e tá assistindo deve estar sentindo um peso enorme É só meu caso, né? Eu tenho de 10. imaginar uma situação dessa. Porém, e quando seu filho 4 desaparece, esposas. mas por conta própria? Ou seja, e se ele fugir de casa? Qual é o sentimento que fica? Essa é a premissa do caso que vamos analisar hoje. Mas Ok. antes, pessoas. A Manual me chamou pra trocar uma palavrinha patrocinada Eita. aqui com vocês. A Manual é uma empresa britânica especializada Alright. No problem. Não estou precisando ainda, Stacks, onde estou estava indo tranquilo. e que horas voltava. Ele morava com seus pais, Kevin e Glennis, e sua irmã Charlotte. Pera. E vamos ao vídeo. Bora. Andrew Gosden. Esse menino era descrito como caseiro e quando saía de casa sempre avisava onde estava indo e que horas voltava. Ele morava com seus pais, Kevin e Glennis, e sua irmã Charlotte em Doncaster, na Inglaterra. Andrew era um aluno muito dedicado. Na escola onde estudava, a Macaulay, era tido como um exemplo com recorde de 100% de participação. Com a dedicação, ele entrou em um programa especial para jovens, que foi criado para aumentar ainda mais o desempenho dos estudantes que estavam, por assim dizer, no top 5 dos mais talentosos do colégio, e a expectativa em cima de Andrew era tanta que todos esperavam que sua nota no GCSE, uma espécie de Enem para os ingleses, fossem altíssimas. No verão de 2006, Andrew participou de uma viagem com o programa, onde essas casas da Europa, assim, tudo grudadinhas, né, cara? passou 2 semanas na Universidade de Lancaster. Os pais contam que ele voltou para casa muito entusiasmado com o que o futuro reservava. Isso deixou a família bem surpresa, já que Andrew costumava ser muito quietinho sobre as coisas que ele gostava. Andrew tinha alguns amigos na escola, mas sua família conta que ele não costumava levar essas amizades para fora do ambiente Mas ele é escolar. muito novo, acho que esse GL, não sei o que aí, não é bem um Enem, né? Mas uma prova Brasil aí, né? Eles afirmavam que Andrew não sofria Olimpíada de bullying nem nada do Matemática. tipo, mas que ele só gostava muito da sua própria companhia. Ainda sobre seu comportamento, seus professores o descrevem como um garoto quieto, tímido, mas muito maduro para sua idade. Em contrapartida, seu pai conta que ele era um menino muito inocente, que não se atentava aos riscos e por isso era um potencial alvo de criminosos. Na época, Andrew tinha 14 anos, mas aparentava ter 12 por conta da sua altura. Além disso, ele usava óculos com as lentes muito grossas por ter problema de visão e tinha deficiência auditiva no ouvido esquerdo e uma marca de nascença na orelha direita, que se semelhava às dobras da parte superior da orelha. Nas férias de verão de 2007, os pais de Andrew sugeriram que ele viajasse sozinho para ficar com a avó em Londres, mas ele preferiu não ir. Quando suas aulas voltaram, seus pais relataram que, em alguns momentos, Andrew agiu de maneira estranha. Por 2 vezes, ele saiu da rotina e resolveu voltar pra casa andando, ao invés de pegar o ônibus escolar. Não seria nada de estranho isso, não é recomendado. Bom, qual que é a idade dele também, né? mas Não para um dá pro estudante, moleque também com os pais a vida inteira, né? mas não era o costume de Andrew. O trajeto da volta levava cerca de 1h30 e era uma caminhada bem longa. Não tem condição. O moleque tem que ir de ônibus aí. Que isso, cara? Não existe você caminhar 1h30 pro colégio só na época dos nossos pais aí, né, cara?
Minha mãe sempre conta a história, todo mundo aí, eu até vi um meme esses dias aí no Instagram disso daí, né, cara? Minha mãe contava lá que falta falar que atravessava até rio pra ir no E colégio, Andrew né, não cara? costumava mudar os seus hábitos, o que deixou a família bem preocupada. Na semana do Não, dia não existe, né, cara? 14 de setembro de 2007, Andrew parecia meio irritado com algo e, de acordo com sua mãe, teve dificuldade de levantar-se da cama no horário de sempre. Segundo ela, isso Ué. não era comum, pois ele sempre gostou de acordar cedo. Às 8h05 da manhã, ele saiu de casa e foi visto pelo reverendo Alan Murray, um amigo da família, que estava sentado em um parque no momento. Ao invés de pegar o ônibus escolar, Andrew foi até um caixa eletrônico, onde sacou 200 libras da sua própria conta, que Uou. tinha no total 214 Mas libras. como é que esse moleque tinha uma conta no banco? Enfim. Ele provavelmente tentou sacar o saldo inteiro, mas o caixa só permitia saques em valores que pudessem ser retirados em cédulas de 20. Tá, alguém tava fazendo alguma coisa, alguma extorsão com ele, Depois né? disso, Andrew foi visto pelas câmeras de segurança da casa de um vizinho enquanto voltava pra casa. Chegando lá, ele trocou o uniforme por uma camisa da banda Slipknot e pegou uma calça jeans Eita. preta. Colocou sua carteira, chaves e seu PSP em uma bolsa decorada com imagens da banda PSP, eu queria ter um quando era criança. de metal e saiu de casa. Seu pai afirmou que Andrew deixou seu passaporte em casa, além de não ter levado casacos e nem carregador do PSP. Ele também teria deixado cerca de 100 libras que juntou do dinheiro que ganhou em seu aniversário. Por volta das 8h30, Andrew foi gravado por câmeras de segurança a caminho da estação ferroviária de Doncaster, onde comprou uma passagem só de Pô, ida. eu esqueci completamente. Ele entrou em um trem e nunca mais foi visto. Que estranho, né? Porque o moleque mesmo, ele foi, né? Eu nunca vi um caso assim. Vocês já viram, cara? Sim, eu já vi muitos casos de sequestro aqui no canal, cara, mas do cara que ele mesmo foi até um trem e como assim, né? Por que ele fez isso? Pra Londres, que custou 31,40 libras. A funcionária que vendeu a passagem pra ele chegou a comentar que a passagem de volta custaria apenas um pouco mais, mas ele não aceitou e comprou apenas a de ida. Andrew foi visto embarcando no trem em direção à estação King Cross sozinho. Uma O que mulher pode fazer uma pessoa, um moleque da idade dele querer fazer isso, né, cara? Eu imagino que talvez uma paixão ou uma extorsão, alguém convencendo ele. O que mais pode convencer um moleque nessa idade, né? Sei afirmou lá, que mano. sentou do lado dele na viagem e ela contou que ele ficou quieto o caminho inteiro, totalmente imerso no videogame. Quando o colégio percebeu que Andrew Como se tivesse sido um dia normal, né? Que coisa estranha, né? Que mesmo que fosse, talvez o moleque ficasse nervoso, ou talvez ele estivesse jogando pra tentar passar o nervosismo, né? Mas mesmo assim, você deixa transparecer isso, né? não tinha ido pra aula de manhã, eles tentaram contactar os pais, mas como não obtiveram respostas, deixaram uma mensagem explicando a situação. Às 11h20, Andrew chegou na estação King's Cross e 5 minutos depois foi gravado saindo pela entrada principal. Essa foi a última vez que Andrew foi visto. Acontece que o colégio ligou pro número errado na lista de alunos e acabaram deixando a mensagem no telefone de outra pessoa. Segundo a família, o dia anterior ao desaparecimento foi como qualquer outro. Eles comeram juntos, depois do jantar montaram um quebra-cabeça, assistiram alguns programas de comédia na televisão e foram dormir. Quando chegaram do trabalho, os pais não deram falta de Andrew imediatamente, pois acreditavam que ele tinha chegado da aula e ido direto pro quarto pra fazer os deveres de casa ou jogar videogame. Só que quando chamaram pra jantar é que perceberam que ele não estava em casa. Eles então imaginaram que também ficaram até de noite mesmo, pô, até a hora de jantar, perceber que o moleque tava em casa, né? Como é que chega, pô, eu quando chegava em casa, eu dava um grito assim, ô, mãe, sabe? Agora, como é que você... Ou quando minha mãe chegava em casa, gritava meu nome pra ver se eu tava em casa, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Como é que você vai chegar em casa e não vai nem dar... Quando você chega na tua casa, não sei se vocês são assim, mas se vocês não são, sejam assim, gente. Quando você chega na tua casa, sinalize que você chegou. Ô, cheguei, sabe? Faz um sinal para as pessoas saberem que você chegou no lugar. que ele tinha ido pra casa de algum amigo, então ligaram pra cada um, mas todos informaram que Andrew não estava lá, como também não tinha ido pra aula. Por volta das 19 horas, a polícia foi chamada e Andrew foi dado como desaparecido. Os pais e a irmã de Andrew fizeram um percurso até o colégio onde ele estudava e áreas próximas dali, mas não encontraram nada. 3 horas após reportarem o desaparecimento de Andrew, cartazes com sua foto e telefone para contato foram produzidos e colocados em circulação. No final de semana, a polícia organizou uma busca pelos arbustos próximos à casa da família para procurar algumas evidências, mas novamente nada foi encontrado. Aliás, é importante comentar que logo no início a relação com a família do Andrew com a polícia britânica não foi a das melhores nesse caso. Eles acreditaram que a polícia não estava a favor deles e se contra, pois no início eles concentraram as investigações na própria família, chegando a ver o Kevin, o pai do garoto, como o principal suspeito. Não, mas você tem que entender a polícia, porque realmente quando você não tem nenhum tipo de prova nem nada, ainda mais se a polícia não tivesse essas gravações de câmera logo no primeiro dia,
Os prováveis, as pessoas que teriam visto ele pela última vez seriam os pais, talvez, né, cara? Enfim, todo mundo é suspeito, mas eu entendo que toda família, todo caso que é de desaparecimento, a família sempre fica contra a polícia, porque se a polícia não consegue achar, começam a achar que a polícia não tá fazendo um trabalho bem feito, sendo que, como a gente vê, cara, se não é um caso que é simples. Como que você vai identificar esse moleque? O moleque foi sozinho, por que ele foi pra lá? Ele fez por conta própria, né? É um caso muito estranho, mano. Eventualmente, eles confirmaram que a família não tinha nenhum envolvimento com o caso. Em casos de desaparecimento de adolescentes assim, é comum que seja uma fuga de casa, já que mais ou menos nessa idade, os jovens costumam ter mais problemas com os pais e aí pode rolar algo do tipo. Portanto, o primeiro passo é analisar o ambiente familiar. Apesar disso ser um procedimento praticamente padrão... parecia que eles tinham uma vida tranquila, né? Até muito mais apegada do que muitas famílias aqui que joga xadrez com a família, meu Deus. Isso não agradou muito a família. Nesse período em que a polícia tratou Kevin como suspeito, ele chegou a entrar em depressão por não entender o porquê de acharem que ele estaria envolvido, o que levou a uma tentativa de suicídio. Kevin contou em entrevista que com toda a situação de Andrew, ele acabou não sendo tão presente para sua filha, a Charlotte, e isso agravou mais ainda o seu quadro depressivo, o que desencadeou uma crise. Felizmente, o reverendo, que era praticamente vizinho da família, estava passando na frente da casa quando Kevin tentou se matar. Ele ouviu um barulho alto e, usando a chave que a família havia dado, conseguiu impedir o suicídio. Conforme a investigação progredia, descobriram que Andrew havia ido para um trem e partido, e conseguiram colher o depoimento de que ele tinha recusado a compra da passagem de volta. Mas isso eles não tinham ainda todas as informações que a gente tem aqui no vídeo ainda. O estranho pro pai, pois ele sabia que Andrew conhecia várias pessoas em Londres, então não era difícil para ele arranjar um lugar para ficar, inclusive na casa da própria avó. Após isso, a família de Andrew foi para Londres, onde distribuíram panfletos com o rosto dele em toda a área em que conhecidos da família moravam. A polícia do sul de Yorkshire, que é a encarregada do caso, pediu para que os oficiais de polícia de transporte britânica tentassem identificar Andrew. Já é pesado você colocar esse tipo de cartaz de um animal teu que desaparece, né, cara? Eu já tive que fazer isso, cara. Imagine você colocar de uma pessoa, de um familiar mesmo, assim, né? Caramba. As filmagens das câmeras de segurança da estação no dia do... Mas antes, gente, de a gente continuar com o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, não custa nada, você vai estar me ajudando muito, tá bom? Deixa aí nos comentários também outras sugestões de vídeos. E se torne membro aí, que eu tô postando vídeos quase todo dia aí. Dia sim, dia não, na verdade, extras lá. Ontem eu postei um vídeo extra do Aquinho lá. Então, se você se interessa por esse tipo de vídeo, por favor, torne-se membro que tá valendo a pena, tá? E entra no canal 2, tem sempre vídeo novo lá também. Desaparecimento, mas não conseguiram encontrá-lo nas imagens. Só 3 semanas depois, quando a própria polícia enviou oficiais para poder investigar as imagens, foi quando conseguiram identificar o Andrew no local. Essa imagem dele na estação começou a circular na mídia, junto com uma foto da orelha dele que, como dito anteriormente, tinha uma marca que se assemelhava a uma dobra. Assim, seria mais fácil caso ele fosse visto na rua. Outra crítica feita à polícia nesse caso é em relação à demora para investigar as imagens das câmeras. Londres é a cidade mais monitorada do Reino Unido, com mais de 500 mil câmeras espalhadas pela cidade. Pra se ter ideia... É doideira não terem visto, assim... Não tem como eles verem as câmeras do dia que o moleque apareceu na estação de trem ali... Tipo, as câmeras mais próximas da região e ver se não conseguem identificar ele em alguma, né? É estranho, mano. Um cidadão londrino é flagrado em câmeras de filmagem por pelo menos 300 vezes por dia. Se as imagens das câmeras tivessem sido analisadas a tempo, seria possível saber praticamente todo o trajeto que o Andrew fez por Londres. Mas infelizmente isso não foi feito. Investigando os motivos pelos quais Andrew decidiu ir pra Londres, a família cogitou que ele teria... A mãe parece que ficou também numa situação bem triste, né, cara? Os dois parece que emagreceram, então depressão, né? Conhecido alguém pela internet e viajou pra encontrar essa pessoa, já que, mais uma vez, ele... É o que eu imaginei também, é o que eu pensei. E talvez fosse alguém que iludiu, que não era que era um catfish, né, cara? Sei lá, que não... Tipo assim, às vezes era tava se passando uma menina e ela chegou lá no sequestrador, né? Queria onde ficar em Londres, então se sentiu seguro pra fazer isso. A polícia analisou os computadores da escola e da biblioteca próxima à casa deles, porém nada em relação a isso foi encontrado. O único computador na casa da família era o notebook da irmã de Andrew, que havia sido comprado 8 semanas antes. Andrew também não tinha vinculado... Mas então como é que ele teria feito contato com alguém pela internet, então, né? Estranho. Seu e-mail ao seu PSP, então não foi possível identificar nada. A irmã dele comentou que
vai conseguir mandar mensagem pelo PSP? De ter conhecido alguém virtualmente não fazia muito sentido, já que ele não costumava usar redes sociais. Outra teoria gerada pela É o que ela pensa, né? O que ela pensa, né, investigação era de que Andrew teria viajado para visitar os pontos turísticos da cidade, pois ele gostava muito de Londres, de visitar Mano, faz o menor sentido isso. museus e sabia Não ia como avisar ninguém, assim. usar o transporte público de lá, o que o deixou muito confiante para fazer o trajeto sozinho. Na época estava acontecendo um evento do YouTube na cidade e o Kevin comentou que o filho poderia ter viajado para participar, porém não encontraram nenhuma evidência de que ele compareceu a esse evento. Andrew também era fã de várias bandas de rock e duas delas iam fazer shows em datas próximas: a 30 Seconds to Mars, que foi na noite que ele desapareceu, e a Skiff, que foi alguns dias depois. O show do Skiff seria uma despedida do vocalista original, o que transformou o show em um evento único, aumentando as chances de Andrew ter viajado para isso. A polícia pediu para que qualquer pessoa que tivesse vídeos ou fotos do show as enviasse para as autoridades para que fossem analisadas, mas nada foi encontrado. Outra banda que Andrew era fã, chamada Rim, também estava se apresentando na época em um show que apenas convidados participariam. A única forma de entrar era ganhando concursos ou sorteios de ingressos. O moleque vai fazer isso, né, cara, sem avisar a família, né, cara? Que horror, né, mano? Por que, né, cara? Chegou com o auxílio da própria banda também, a possibilidade do Andrew ter ganhado o ingresso. Não é comum, né, cara, a gente ficar falando coisas da vítima aqui, né, cara, no canal, mas nesse caso não tem jeito, né, cara? O moleque também é muito retardado, né, cara? Como é que faz isso com a família, cara? O moleque é um retardado, cara. Desculpa, ele é a vítima aqui, mas ele é um retardado também. Como é que ele faz isso com a própria família, de ir embora e abandonar todo mundo, né, cara? Se não deixar um aviso pra trás, a gente... Gente, independente da idade que você tenha, cara, sempre que você for pra algum lugar, avise alguma pessoa de que você tá indo pra lá. Você pode ter 30 anos na cara aí, pode ter 40, pode ter 60 anos, cara. A hora que você for sair, você avisa alguém, pô, estou saindo, cara. As pessoas têm que saber pra onde você vai e pra onde você vai voltar, mano. Estou saindo e vou voltar X hora. Nunca saia pra lugar nenhum sem avisar ninguém, cara. Não precisa, isso daí é óbvio. Mas novamente nada foi encontrado. Todas essas chances foram analisadas, pois o pai de Andrew acreditava que ele poderia ter feito algo como se fosse realizar um sonho, tipo ir no show dessas bandas, que seria mais facilmente perdoado por ter sumido. Outra teoria que foi levantada era relacionada a um dos programas favoritos de TV do Andrew, A Queda e Ascensão de Reginald Perrin, de 1970, onde o protagonista fingiu sua morte para começar uma vida nova. A partir disso surgiram teorias nessa idade vai conseguir fazer uma vida Andrew nova. teria se inspirado no programa e desaparecido para criar uma vida nova. Cara. Imagina fazer isso com Até o primeiro ano após o desaparecimento de Andrew, foram computados 122 supostos avistamentos em toda a Inglaterra, sendo apenas 45 deles em Londres. De todos, apenas 3 foram levados em consideração de fato, pois pareciam ser reais, já que as testemunhas afirmaram terem conversado com o Andrew e tanto a descrição física quanto de personalidade batiam. O avistamento que mais acredita ter sido de fato o Andrew ocorreu no dia do seu desaparecimento por volta do meio-dia em uma Pizza Hut na rua Oxford, que fica a cerca de 4 km da estação King's Cross. A testemunha que viu Andrew na pizzaria lembrava da forma com que ele falou com ela e com outros no local. Isso fez com que a família acreditasse que de fato era Andrew ali. Porém, muitos sistemas de segurança gravam um limite de imagens e depois que já tem uma certa quantidade de arquivos, eles começam a ser substituídos. E esse era o caso da Pizza Hut. Porque é assim, né, gente? A galera vai criticar aí, gente. Eu mesmo criticaria falando, mas como é possível que os caras perdem a imagem assim? Mas é porque, cara, essas câmeras, por mais que elas possam auxiliar a polícia nesse tipo de caso, elas não são feitas pra estar... assim, quando um estabelecimento coloca uma câmera, ele não tá preocupado com as pessoas o que vai acontecer com as pessoas que estão lá fora, ou que alguém pode ser sequestrado. Não é essa a preocupação. A preocupação é que alguém faça alguma coisa contra o restaurante, que assalte o restaurante. Então é pra isso que essas câmeras estão ali, pra caso olhe um assalto, em 24 horas você já tem a imagem, né, cara? Entendeu? É pra isso, não é pra armazenar imagens por muito tempo, pra quando a polícia se precisar, entendeu? Até porque essas câmeras precisam, o seu HD precisa solicitarem as gravações, elas já tinham sido perdidas. Em meio a vários outros avistamentos, uma mulher afirmou ter conversado com um menino muito parecido com Andrew no Covent Garden, um mês após o desaparecimento. Ela disse que falou a ele que ele... Se for verdade, ele tá vivendo com alguém, né? Parecia muito com um menino que viu na TV, que estava desaparecido, e ele respondeu que não era ele. Segundo o pai de Andrew, a polícia não investigou nenhum dos avistamentos e só tentaram contato com a mulher que conversou com Andrew no Covent Garden 6
semanas depois. Em 2008, um homem desconhecido foi até a estação de polícia de Herefordshire durante a noite e interfonou, informando que tinha informações sobre Andrew. Porém, como não tinha recepção, um dos policiais desceu para encontrá-lo e quando chegou lá, ele já tinha ido embora. A polícia veio a público pedindo para que o homem trote, né, cara? entrasse em contato de novo e uma carta anônima foi enviada à BBC, onde alguém afirmava ser o tal homem e que tinha visto o Andrew em Shrewsbury naquele mesmo mês. Não foi confirmado se Andrew foi nesse lugar e nem se o homem era o tal homem mesmo. Em 2009, o pai de Andrew pediu ajuda à comunidade LGBT. Eles consideravam a possibilidade de Andrew estar em dúvida quanto à sua sexualidade e como seus pais eram religiosos, ele poderia estar com medo de se abrir, cara, ou ser descoberto e condenado pela família, então teria... Por isso ele decidiu abandonar a casa, né, cara? É estranho, cara. Isso aí me parece muito mais uma paixão, alguma coisa assim, cara. É a coisa que eu mais penso, muito mais que um show de música, cara. Se fosse um show de música, por que o moleque ia estar lá um mês depois, né, cara? Sei lá, mano, ele fugiu pra ficar com alguém e foi... E quando chegou lá, essa pessoa era um sequestrador, alguma coisa assim, é o que eu penso. Tinha decidido fugir. Kevin comentou que isso não seria um problema e que Andrew era amado incondicionalmente por ele, sua mãe e sua irmã. Em 2011, a família pagou uma companhia privada para fazer uma busca no rio Tamisa, que flui pelo sul da Inglaterra e banha em Londres, usando um sonar, tecnologia utilizada para localizar itens e corpos no mar. Um corpo foi encontrado nessa busca, mas não era Andrew. Em setembro de 2017, a polícia informou que estava usando novos recursos na busca por Andrew, como busca por prescrições de lentes similares às que Andrew usava em seus óculos. O moleque já tá quase mais de 10 anos aí, agora já tá quase 20 anos aí desaparecido, mano, agora é difícil, né? Solicitações de documentos como passaporte, identidade e registros de saúde que poderiam ser relacionados a Andrew. Além disso, anualmente eram feitas verificações de entrada de pacientes não identificados em hospitais. Em 2018, a família de Andrew recebeu a informação de que uma pessoa teria conversado virtualmente com um usuário de nome Andy Hu. Hu era o apelido pelo qual Andrew era chamado pela família. Esse usuário afirmou que seu namorado teria deixado ele e que precisava de 200 libras para poder pagar o aluguel. Quando a pessoa ofereceu transferir o dinheiro, Andy Hu disse que não tinha uma conta bancária, pois tinha saído de casa aos 14 anos. A polícia tentou buscar quem estava por trás desse usuário, mas não conseguiram identificar. Menos de um ano depois do desaparecimento de Andrew, outro garoto desapareceu. Cara, será, né, cara, que esse moleque realmente ele fugiu de casa e tá vivendo uma vida paralela, né, cara? Se ele fez isso, olha, eu espero que dê tudo errado na vida dele aí, cara. Tudo errado, cara, se ele fez isso com a própria família, cara. Nada justifica você fazer o que você fez com seus pais, né, cara? Se isso for verdade. Se não for, eu espero que você seja recuperado um dia, ô Andrew, mas se você fugiu de casa, cara, e tá vivendo uma vida aí sem nunca ter falado pra sua mãe e seu pai, ter deixado eles nessa situação que você deixou, né? Seu pai quase ter cometido o que cometeu, cara, eu desejo tudo de mal pra você, mano. Tudo de mal. Em Londres. Alexander Sloley desapareceu no dia 2 de agosto de 2008, aos 16 anos, após sair da casa de um amigo que ficava ao norte da cidade para voltar para casa. Alexander desapareceu no caminho para Islington, que fica a cerca de 3 km da estação King's Cross, onde Andrew foi visto pela última vez. A polícia chegou a fazer uma conexão entre os dois casos, trazendo à tona uma hipótese de um serial killer pela cidade, e apesar de ser uma teoria muito forte, ela não foi levada para frente. O caso permaneceu sem atualização até o dia 11 de janeiro de 2022, quando detetives que estavam investigando o caso Andrew afirmaram que em dezembro de 2021, dois homens, um de 38 e 45 anos, foram presos suspeitos de sequestro e tráfico humano. Um deles foi preso com a suspeita de possuir pornografia infantil. Foram apreendidos diversos aparelhos e a análise pode levar cerca de 6 a 12 meses para ser feita de maneira integral. Kevin Gosden fez uma declaração agradecendo ao público pelo suporte e que aguarda novas informações da polícia, pois ele não sabe nada mais do que ninguém. O que será que aconteceu com o Andrew? Você quer se tornar um programador? Rapaziada, a minha teoria principal é essa mesmo, cara. Eu acho que... Eu espero de coração aí, cara. Claro, a gente espera que ele esteja vivo aí, esteja bem, né, cara? Mas se ele fez isso aí com a família dele, se ele tá vivendo uma vida paralela aí e só fugiu de casa mesmo, olha, que moleque, né, cara? Que tragédia, o que ele fez, né, cara? Mas eu acho que não é essa a possibilidade principal. Acho que a possibilidade maior mesmo é que ele se desiludiu com alguma paixão, algo assim, e foi sequestrado, mano, por alguém que se passava a ser alguém que não era, né? Ai, que a tragédia, né, cara? Não preciso nem dizer aí, caso você seja mais novo, que você nunca, em hipótese alguma, se encontra com ninguém, se não foi em um lugar público, completamente público, né, cara? E avise. Sempre, você pode ter a idade que for, avise quando você for sair de casa. Avise quando que horas você sai e que horas vai voltar.
entendeu? Sempre avise, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né, gente? Enfim, deixa as opiniões nos comentários. Se puder, deixa o like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.